Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Jornada Cast. Eu sou o Fernando Parreiras e tenho mais uma vez o enorme prazer de sentar nessa cadeira aqui e dividir esse tempo com um convidado. Bom, como a gente sempre comenta, esse convidado, ele vai ter que dividir, de certa forma, esse espaço aqui comigo e com mais um convidado que é sempre muito especial. A gente não precisa de dizer quem, mas ele está presente aqui sempre junto conosco. E ele é quem conduz as perguntas, ele é quem conduz o nosso movimento. E esse movimento, ele é um movimento que, aqui nessa bolinha que nós temos, ele é uma bolinha que é uma condução de um movimento chamado Por Amor e por Vidas. E assim como nos episódios anteriores, essa bolinha, quando ela vai para o escuro, ela começa a refletir. Ela é um neon fluorescente, mas ela em movimento, por onde ela passa, a gente consegue encontrar ela mesmo no meio da escuridão. Porque aonde tem escuridão, é certamente onde a gente tem uma bolinha dessa simples, onde a luz entra, a gente é capaz de encontrar esse pedacinho em qualquer tipo de escuridão que nós passarmos. Bom, e esse convidado nosso, ele que está aqui todos os dias, ele é especialista nisso, em trazer luz em meio à escuridão. O nome dele é Jesus Cristo. Então, ele está aqui junto conosco hoje e eu tenho um enorme prazer de apresentar esse amigo, que também é um irmão, mas é um irmão do mesmo pai. E ele é uma pessoa que eu já conheço já há alguns anos, deve ter mais ou menos, acho que uns 20 anos, ou até mais, uns 25. Mas coincidência não existe. A gente sempre fala que é coincidência. E alguns meses atrás, depois praticamente de uma década sem a gente se falar, a gente se reencontrou para poder falar a respeito de fé e trabalho. E essa fé e trabalho é o que está conduzindo esse processo do Por Amor e por Vidas, onde o Jornada Cast faz parte disso, esse movimento que a gente está aqui fazendo. Bom, após essa introdução, eu apresento para vocês esse convidado, que é um irmão mesmo, um amigo, que se chama Samuel Rodrigues. Meu irmão, seja bem-vindo aqui ao Jornada Cast. Bom, Fernando, obrigado. Acho que é um prazer, uma honra de fazer parte desse momento aqui com você, com o nosso principal convidado, né? É perceptível a presença dele aqui. A gente faz parte desse momento para conversar, para trocar um pouquinho, falar um pouquinho da minha história, né? O que me trouxe até aqui. Agradecer mais uma vez por esse momento e vamos lá, vamos bater um papo, vamos compartilhar junto experiências, né? Boa, eu geralmente pego a minha bolinha e entrego para a pessoa, mas você já faz parte disso, você já está com a Já tá sua, na minha aqui. que você entregue para o seu legado, que daqui a pouco a gente vai falar com ele, porque certamente agora você precisa de ter duas bolinhas. É isso aí. Já já a gente explica também. Então eu sei que você já tem uma que eu já te entreguei no final do ano passado e hoje eu olhei ali e falei, vai faltar uma bolinha lá na sua casa, né? Mas já já a gente fala o porquê que vai faltar essa bolinha e por que que essa bolinha não vai ser dele. Bom, pessoal, a gente nesse processo todo aí do Jornada Cast, né, que tem envolvido esse lance do Por Amor, que é juntando essa fé e trabalho, hoje pela primeira vez a gente tem uma mini plateia aqui assistindo, que são pessoas que estão conosco nesse movimento, e que de certa forma muitas vezes a gente não consegue ilustrar o formato dele, tem gente que me pergunta o que é esse Por Amor, eu falo, oh, não sei te explicar não, já tentei outras vezes, mas ele é materializado em algumas coisas práticas, como por exemplo aqui, esse Jornada Cast, como, por exemplo, uma mentoria chamada Essende, uma mentoria pessoal, e que eu escrevi isso há uns 3, 4 anos e não tinha colocado em prática. E quando eu comecei a mudar o meu movimento do mundo corporativo para empreendedorismo e tudo, algumas pessoas me procuraram para mentorar, poder trocar ideia. Vamos falar assim, deixa eu trocar ideia. Fernando, eu acho que você tem alguma coisa aí de lições aprendidas e eu estou assumindo novos cargos na empresa, queria trocar uma ideia com você. Bom, eu não esperava que fosse o Samuel. Então, assim, a Essende também, que também é uma materialização desse por amor, é o que juntou, na época, o Samuel. E ele me procurou falando, cara, e aí, ó, vou assumir uma nova cadeira aqui na empresa, queria trocar ideia com você de algumas experiências, como que é isso, ir para uma cadeira mais executiva.
Ou seja, estamos aqui, né, meu irmão? É isso aí. É interessante que quando eu te procurei, né, como você citou, já havia passado mais de uma década, né, que a gente não havia conversado. E quando nós nos conhecemos, eu estava em um início de desenvolvimento profissional. Foi na IC, né, que a gente se conheceu. Eu iniciando ali uma jornada de liderança. Eu trabalhava em uma área da empresa, que era a área de operações, de atendimento, de contact center, onde eu me desenvolvi profissionalmente. Acho que você estava, a gente até perguntou, conversou aqui rapidamente, que era a área de consulting, né? Isso. E era uma área que, naquele momento, a visão que eu tinha era que habilitava novos negócios para a empresa, né? E naquele momento eu estava iniciando uma jornada de desenvolvimento profissional e eu lembro quando eu entrei na IC, eu trabalhava antes, mas de uma forma informal, né? Eu tinha trabalhado antes como jovem aprendiz e foi a primeira oportunidade de desenvolvimento profissional. Naquele momento, né, ainda é um mercado que traz muitos jovens para trabalhar, né? E eu lembro que eu saindo de casa, eu vou falar acho que bastante sobre a minha família aqui naturalmente, minha mãe me perguntou assim, qual que é a sua ambição entrando numa empresa grande como essa, né? Eu falava com ela que a minha ambição era sair cedo de casa, trabalhar o máximo de horas possível, para ir para a universidade, para a faculdade, para sair à noite de casa, para voltar para casa com dando orgulho para minha família do desenvolvimento acadêmico e ao mesmo tempo sustentando essa ambição de trabalho profissional, né? Através do salário, novamente, do pacote ali, sustentando, sem trazer um peso para os meus pais. E ela, mas você vai ficar muito cansado, né? O cuidado da mãe ali naquele momento, né? Você vai ficar muito cansado e tal. Eu lembro desse nosso diálogo, quando foi, onde foi. Eu falei assim, mas é a forma que eu tenho de devolver para vocês o cuidado que vocês tiveram comigo até aqui. Então, foi muito importante para mim esse início de trajetória e aí o processo de ficar observando, né, as coisas que acontecem na empresa. E entrando muito jovem, eu vi muitas pessoas jovens ali no papel de liderança. E aquilo me chamou muito a atenção, no sentido de, falei, caramba, tem um rapaz, uma moça ali que tem praticamente a mesma idade que eu, o que que precisa para aquilo, né? Então, naquele momento eu tinha entrado, não tinha conseguido ainda uma posição de liderança, mas eu comecei a perguntar. E aí foi onde me deram uma dica de busque referências que vão te apoiar, que vão te ajudar nesse processo de desenvolvimento profissional. E eu busquei referências, né? Quem são os melhores? Quem é que entrega resultado? Quem é que se relaciona melhor? E eu confesso, é uma coisa que talvez a gente não havia compartilhado, que naquele momento eu te via muito próximo, nos momentos que a gente tinha conexões ali, dos proprietários da empresa, né? E aquilo chamava atenção. Então, no papel de criatividade, de inovação, de tecnologia, que você desenvolveu isso naturalmente ao longo da sua carreira. E quando eu passei por um processo de transição profissional, eu precisava de inovação, de desenvolver atributos de tecnologia e a lâmpada acendeu na hora, né? Não conhece Deus. Vou bater um papo com o Fernando. E você estava habilitando ali os programas de mentoria, de design de carreira, habilitando diálogos, iniciando com aquilo. Eu falei assim, cara, vai ser com o Fernando. E interessante que quando a gente iniciou esse diálogo, a gente começou falando como foi sua vida, né? Fazer uma rápida retrospectiva ali de mais de uma década. E aí eu te apresentei naquele momento ali que eu já tinha mais de 15 anos de relacionamento, já estava casado, já era pai, que é um capítulo que a gente, sem dúvida nenhuma, vai falar bastante aqui, que é o meu sentido e propósito de vida. E acabou que o nosso desenvolvimento de diálogo não foi muito para a linha de desenvolvimento de carreira e mentoria, né? A gente começou a compartilhar exatamente como seres humanos, como homens responsáveis no atributo que a gente tem como liderança de uma família, né? Sensacional. E assim, isso tem um pouco mais talvez de um ano, eu acredito, Sim, né? sim, sim. E eu lembro que logo depois que a gente se falou, você falou, cara, eu falei, cara, sim, vamos conversar, o que eu puder te ajudar, de Sim. alguma forma, a gente vai conversar para poder te ajudar com as minhas experiências no mundo corporativo.
Mas eu lembro que, sei lá, nem 10 dias depois, pouco menos que isso, você falou assim: mas eu não vim, simplesmente por isso, eu vim para poder interceder pela sua vida. sim, E isso marcou muito, porque a gente mudou o nosso rumo sim, praticamente, né. sim, A gente seguiu o processo de conversar, mentorar, de trocar ideia, mas a gente falou muito pouco de corporativo, sim, porque, querendo ou não, era um momento ali de intercessão, de aprendizado, de troca mútua e de até hoje orar um pelo outro, sim, todos os dias pela manhã. sim, E acho que foi o período mais longo para mim de intercessão ininterrupta, de trocar orações ali todos os dias. Então Deus é tão criativo que juntou e tem juntado para a gente poder unir essa questão de fé e trabalho. A gente não sabe onde é que vai dar, mas foi muito massa mesmo de ver assim: olha, eu juntei vocês para isso, mas que tal vocês falarem de mim? é Que verdade, tal eu deixar, né, nosso melhor amigo, nosso melhor mentor, ele passou a nos mentorar ali sim, no dia a dia. Até eu te fazer a pergunta: "O que que você veio consertar no mundo?", e que é uma pergunta que é difícil, né, uma pergunta que, né, mexe muito com a gente e que é difícil de responder, sim, né, mas começou daí. sim. É interessante que nesse momento das nossas conversas, do diálogo, quando você trouxe essa provocação do o que que você veio mudar no mundo, é aquele momento que você para, né, e, e tenta trazer à mente algum sentido, talvez de impacto, né? E é interessante que é uma resposta simples, pelo menos para mim foi simples, né? Eu como homem, como marido, como filho, como pai. Quando eu parei no pai, eu lembrei do meu pai, né? Do meu pai criador de todas as coisas, que criou inclusive o meu pai terreno, o meu pai que está vivo, né? O senhor Edilson, que pela vida dele, da Maria, que é minha mãe, eu estou aqui, mas eu lembrei dele. E isso, sem dúvida nenhuma, era um atributo que para mim fazia muito sentido. E nos nossos diálogos, quando veio no meu coração, e eu fiquei muito sem graça, eu te confesso, sabe? De tipo assim, caramba, como é que eu vou falar isso pro Fernando e tal? E tinha me chamado a atenção, né, os projetos que você até então estava envolvido e a gente estava dialogando, né, as empresas dentro do ecossistema, do modelo, por amor, por vidas, né? E eu lembro de fazendo perguntas simples, né? Tipo, o que significa por amor, né? O que o P, o O, o R tem um significado, né? E você trouxe elementos que para mim faziam muito sentido, né? Que P, não sei se você ia falar, mas eu já vou adiantar aqui. Vai lá, querido, o podcast é seu. É, Na verdade não é nosso, né, mas ele está sendo usado, vai lá. é isso. Tem o, o permaneça, né? Que é o persistir, que é você permanecer. Essa palavra ela tem um significado muito expressivo para mim, acho que antes de iniciar aqui. O oração, que oração é a nossa forma de dialogar com Deus, né? Então você apresentar para Ele ali as suas demandas, as suas dificuldades, as suas lutas, as suas demandas ali, a gratidão também sobre as bênçãos que a gente tem, e a retidão, que é a conduta, a forma que você tem de lidar com as coisas, né? Tanto que nesse processo eu comecei a me desafiar a escrever algumas frases para marcar a minha trajetória de desenvolvimento de vida. E uma das frases que saíram foi, né, duas coisas e as consequências delas são eternas. As suas alianças, ou seja, com quem você está gerando vínculos, né? E quando a gente fala de aliança, imediatamente a gente remete a casamento, né? Mas as suas relações, as suas alianças, a sua forma de buscar referências para formar, para abastecer o seu ser, e a sua conduta, que é a forma que você conduz as coisas, independente delas quais são, né? Desde coisas triviais, de você cuidar da sua casa, da sua família, como que você lida com as coisas que você tem a oportunidade de receber essa bênção, né, na sua casa, a provisão, o alimento, a relação familiar, a sua saúde, né? Então, duas coisas e as consequências delas são eternas: as suas alianças e a sua conduta. E esse processo aqui do permanecer foi uma coisa que marcou, acho que não só a minha vida, mas a sua também.
E fazer parte do por amor por vidas, ele traz muito sentido porque a nossa vida tem a ver o tempo todo com as vidas. Em todos os contextos que a gente está inserido, se a gente tirar as vidas, perde sentido. A gente que se conhece, nós que nos conhecemos, né, na verdade, no mundo corporativo, a gente sempre falou isso, né? Pega todos os problemas, os desafios, os projetos, as demandas que a gente tem e por que aquilo acontece? Porque tem pessoas inseridas neles. As pessoas são diferentes, né? Tem uma frase que me chama a atenção, né? De Einstein, né? Todos nós somos geniais. Todos nós temos uma virtude. Mas se você julgar o peixe pela capacidade dele de escalar um muro, ele não serve para nada, porque ele não foi feito para aquilo. O atributo, a virtude, o dom, o talento dele não é para aquilo. Mas quando você coloca a pessoa no habitat natural dela, cara, ela vai fazer alguma coisa ímpar. E quando a gente fala de por amor por vidas, para mim é sobre isso. Porque você olha a vida, você olha o ser, você olha as dificuldades, as batalhas, e de uma forma intencional, eu busco entender. E eu comecei a te fazer perguntas num viés de curiosidade mesmo, né? O que significa isso? O que é a tech human, né? Que é a tecnologia com humanização? O que é a Ascend, que foi o propósito do nosso início de diálogo ali, né? Que é a mentoria. O Jornada Cast, que nós estamos aqui vivendo essa oportunidade agora, e também a plataforma de tecnologia que logo, logo vem aí, né? Que é a NeedU. Então, isso tudo para mim faz muito sentido, conversar, compartilhar, dialogar sobre coisas diferentes, acho que traz uma oxigenação na mente, e como você traz, né, Fernando? Foi um ensinamento que você trouxe ali nos nossos diálogos, que é compartilhar experiência e servir conhecimento. Isso é uma forma muito nobre, generosa de transmitir humildade, porque, de novo, né, sobre conduta, a gente aprende muitas coisas, todos nós temos muitas experiências, oportunidades, né, de lidar diferentes uns dos outros. Mas o que a gente faz com isso de verdade? Ah, eu faço isso para vender minhas horas, para ganhar dinheiro. Tá, tudo bem, é uma forma coerente, né? Afinal de contas, todo mundo tem que sustentar as suas demandas, assumir, né, ser responsável com seus compromissos, mas tem uma virtude nos nossos diálogos que é como você serve de verdade o outro. E aquilo ali, para mim, é, tocou muito, porque gera muita conexão com o que eu acredito, sabe? De ser um apaixonado com as relações, um apaixonado com as pessoas, eu gosto, sabe? Normalmente as pessoas falam assim, mas lidar com as pessoas é muito difícil. Eu falei assim, é mesmo, é muito difícil. Mas eu como pessoa, eu sou difícil, né? Lidar comigo mesmo é difícil. Então lidar com as pessoas num contexto amplo é difícil mesmo. E eu sou um apaixonado com essas diferenças, com essas relações. Acho que é por isso que os nossos diálogos eles foram ganhando consistência, né, continuidade, porque além de falarmos sobre nós, nós começamos a interceder sobre os outros que estavam ao redor de nós. E sobre os outros é além do nosso núcleo, né? Que são as nossas esposas, no meu caso aqui, hoje os meus filhos, né? A segunda bolinha, né? Tem o João, que é de 4 anos, e o Mateu, que está chegando aí, está ali sendo gerado no ventre da Débora, de uma forma muito única ali que tudo isso aconteceu. Uau! É muito. São histórias, cara. A gente tem conversado muito sobre isso, né? Histórias que se convertem em testemunhos. Assim, acho que a gente vem para isso. Escrever história é relativamente fácil. Mesmo os livros mais complexos, como Senhor dos Anéis, por exemplo, que não é um livro simples, é, é, que é escrito por um cristão, inclusive, que é Tolkien, Sim. o melhor amigo de C.S. Lewis, que também é um grande escritor, né? Foi, na verdade, deixou grandes obras aí pra gente. Mas escrever essas obras, elas são fáceis, essas histórias. Agora, testemunho tem que ser vivido. Não existe uma outra forma. A gente não tem a criatividade Sim. de Deus para nos levar, às vezes, em caminhos tão simples para poder nos fazer criar um testemunho. E testemunho é vivido, não é uma história escrita. Ele tem que ser vivido, né? E baseado no testemunho, tem um Samuel sentado aí e tem um ser sentado aí.
Eu acredito que ele tem uma divisão. Você não nasceu num berço cristão, Não, acredito. Nasceu como Samuel, depois continuou como Samuel, sim. mas nasceu um novo homem, um novo ser. E como que é isso para você? Como que foi sua transformação? Eu nasci em um berço cristão, mas dentro de um contexto do cunho de religião, né? Eu nasci em um berço católico, então ao tempo todo eu fui educado, é, crendo, sendo educado dentro do princípio de que há um Deus, há um Criador, que deu o seu Filho em favor das nossas vidas, né? E e aí eu fiz todo o processo dentro de um catolicismo, então eu agradeço sem dúvida nenhuma a minha família, o meu pai, a minha mãe, a minha avó. E aí eu falo a minha avó porque a minha avó tem um momento importante na minha vida, né? É, o Fred que está aqui gravando, que não fique magoado comigo, mas meu nome era para ser Frederico. Ainda bem que não. Não, desculpa, viu, Fred? E aí a minha avó, em um momento em uma missa, né, no domingo, acho que ela chamou a minha mãe ali no momento que teve uma liturgia, e ela falou assim, poxa, a palavra falava sobre o livro de Samuel, e ela foi e deu a dica de Samuel. E eu não gostava do meu nome, né, acho que em relação a Samuel com Frederico, naquele momento eu falei assim, não, acho que Samuel é melhor. Mas eu não gostava do meu nome, eu falei assim, caramba, é um nome de velho, né, e tal. E com o passar do tempo, fui me acostumando e tal. E, e aí, dentro desse contexto de entender a história, Samuel surgiu dentro de um contexto bíblico. Então, eu fui entender o que era o livro de Samuel, né? Então, lendo ali, primeiro Samuel, segundo Samuel, é a história primeiro, né? Antes da chegada de Samuel, tinha a mãe dele que não podia ter filhos e ela clamou a Deus pela oportunidade de ter filho e ela fez um compromisso com Deus. Se o Senhor me der esse filho, eu vou entregá-lo ao Senhor. E aí nasce Samuel, que passa a ser um profeta, unge o rei Davi, e a história a gente conhece, né? E aí nesse desenvolvimento de vida, de crescimento e tudo mais, marca a minha história, né? E aí eu conheço, com o passar do tempo, trabalhando na IC, eu conheço a Débora, que é minha esposa. Um beijo, amor. Eu costumo dizer, e é uma verdade, não é a primeira vez que vocês vão me ouvir dizer isso, que a Débora é o presente mais lindo que Deus me deu. Porque a partir do momento que ela surge na minha vida, há de fato um momento de transformação. E aí, quando a gente fala um momento de transformação, é porque a gente tem uma etapa da nossa história que depois nós fomos descobrir conversando no nosso processo de conhecer um ao outro, né? Que a gente pediu a Deus uma oportunidade de ter uma relação verdadeira, única. Ela teve outros relacionamentos, namorou, eu também, tal, e a gente queria ter uma relação única, né? Eu sempre tinha certeza que eu ia constituir uma família, que ia me casar, ter filhos, sempre tive essa convicção. E aí um momento compartilhando, a gente teve um momento de oração. A gente não se conhecia, mas foi a oração sobre a mesma causa, ter uma família, ter uma pessoa escolhida por Deus, e foi no mesmo lugar. Vocês Falei assim, oraram juntos? não, Não, nós não separados e separados, mas porque eu orei sobre isso naquele lugar. Falei assim, onde você? Sério, você conversou com Deus ontem? Caramba, eu também fiz essa mesma oração no mesmo lugar. E aí a gente se conheceu, começamos, na verdade, ali ter o nosso relacionamento e tal. E aí as pessoas normalmente falam que foi a Débora que me levou a ir à igreja, a Cristo, né? E normalmente isso não foi dessa forma. E um amigo que a gente vivia um contexto ali de trabalho, né? De muitas festas e tal, balada. E aí eu estava num momento com a Débora ali que a gente teve um desentendimento. E aí eu fui novamente conversando com Deus. Eu falei assim, Deus, não é possível, né? Uma pessoa tão especial ali que eu vou perder essa oportunidade. Eu quero mudar, né? Esse meu contexto de vida que eu tinha, que não tinha esse contexto de levar as coisas a sério ali, responsável, muito jovem. E aí esse amigo meu chegou perto de mim e falou assim, cara, tô indo numa igreja ali em Belo Horizonte, ó, no bairro Dona Clara e tal, aqui em Belo Horizonte, e aí eu queria te convidar.
vamos lá para a gente viver aquele momento. E eu sou um cara que na igreja evangélica, eu tive uma namorada antes de conhecer a Débora e ela me chamava para ir e eu era o cara que me posicionava assim, eu nunca vou entrar nesse lugar, jamais, assim. Aí tem gente que não age de uma forma correta, coerente, explora as pessoas. Só que eu cheguei perto dele e falei assim, cara, a gente já foi em tantos lugares juntos, com propósitos tão distintos, você está me chamando para esse e eu vou contigo. E aí cheguei, fui, a porta estava aqui, eu estava sentado do lado da porta, era qualquer palavra diferente. Eu falei assim, eu vou, é só virar as costas e ir embora. E aí naquela mensagem foi um negócio muito impactante, né, quando você fala de testemunho é verdade, porque o testemunho é a sua verdade. Ninguém vai descrever a sua verdade para o outro, né? Por isso que traz sentido à vida, porque você vive aquela experiência, você vive aquele momento, você vive aquelas circunstâncias. E eu vivi inúmeras experiências no momento de diálogo com a palavra, com uma ministração. Então, naquele momento que estava tendo a pregação, o compartilhar da palavra, eu olhava para o meu amigo, ele estava sentado do outro lado do banco, eu falei assim, cara, esse cara contou a história pro pregador ali, bicho. Ele falou de... Porque só faltava ele dizer o meu nome, cara. Ele falou assim, ele contou minha história. Bicho, eu olhava para ele, e ele estava chorando, bicho, chorando assim. Eu falei assim, caramba, e ele ainda está com vergonha, porque ele está chorando. E aí ele não olhava para mim. E aí ele começou a transmitir uma mensagem, aquilo me impactou muito, mexeu muito comigo. Eu também comecei a ficar muito sensibilizado com o momento de vida que eu passei naquele momento, porque convergia muito com as coisas que eu estava dialogando com Deus. Então, de fato, naquele momento era um porta-voz dialogando comigo em relação àquele momento. E aí, quando ele fez aquele convite, né, de aceitar publicamente, eu não me vi em condição diferente a não ser me colocar de pé, ir lá à frente, e aí você passa por aquele momento, né, que você olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém, era só eu. E aí eu falei assim, então vou fechar o olho, vou passar vergonha pelo menos de olhos fechados, né? E aí, quando eu olho para o lado, esse amigo meu estava intercedendo por mim, tinham outras pessoas ali, e a primeira pessoa que eu queria contar aquela experiência era para a Débora. Só que como a gente estava distante, né, a gente tinha terminado ali naquele momento, eu ligava para ela me atender, eu tinha que ligar para ela, sem brincadeira, eu não estou exagerando aqui, 15, 20 vezes, para ela me atender para falar assim, para com isso, você tá maluca. Eu falei assim, eu tenho que te contar uma coisa, eu tenho que te contar uma coisa, eu tenho que te contar uma coisa. Nessa época eu tinha uns 21, 22 anos, alguma coisa assim. Quando a gente se casou eu tinha 23, isso mesmo. E aí eu liguei para ela e falei, você não sabe onde eu tô? Aí ela falou assim, onde? Eu não quero saber onde você tá e tal, não me interessa. Eu falei assim, eu estou na igreja. Ela falou assim, nossa, você está muito sem noção, não é pouco não, você está envolvendo Deus no seu diálogo, você está assim, perdeu a noção mesmo, tem que te internar. Eu falei assim, sério, eu estou num lugar tal, 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 e comecei a descrever. Aí ela ficou em silêncio, eu falei assim, mas eu quero ter a oportunidade da gente vir aqui junto. Ela dava gargalhada, cara debochada. Eu falei assim, sério. Eu falei assim, não precisa sentar perto de mim, senta no outro banco, tem oportunidade, porque aconteceu isso, foi muito impactante, parece que o cara estava falando de mim, etc. Foi muito real. E a gente começou a nos aproximar, obviamente eu tinha interesse de reaproximar dela, mas em uma versão diferente. E naquele momento eu assumi um compromisso com Deus que foi, Deus, eu sempre pedi para o Senhor uma família, só que da forma que eu sou, eu tenho convicção que não há condição de se estabelecer uma família. A não ser que da forma que eu sou naquele momento, irresponsável, né, desequilibrado e tal, eu ia não ter uma família, mas eu ia ter vítimas. Uau, forte. Por conta de irresponsabilidade, de conduta, né? E, e ali a gente começou a dialogar, a conversar. E eu lembro que uma conversa eu falei assim, eu preciso que você olhe nos meus olhos, eu quero te falar uma frase muito importante. Eu preciso que você me dê, da mesma forma que Deus me deu, uma chance. Você não tem capacidade de fazer isso sozinho, mas eu preciso que você me dê uma chance. Uma só. E eu vou honrar essa chance até a gente ir ao fim.
porque é uma aliança eterna. Porque eu ouvi dizer, foi ouvir dizer mesmo, que quando você faz uma aliança de casamento matrimonial, é uma aliança que envolve 3 pessoas. Quem criou o casamento, a relação, porque quando a gente fala de família, de casamento, quem criou o casamento foi Deus. Não é uma criação humana. Cordão de 3 dobras. Foi ele que uniu o homem e a mulher. É uma corda Cordão de de 3 dobras. cordão de 3 dobras. Então tem o Deus, o homem e a mulher. E ele viu que não era bom o homem ficar só. E dentro desse contexto eu falei assim, e Deus te falou que não era bom que eu ficasse só. E aí nós estamos até hoje, há 15 anos, nós somos pais do João, que é um cara incrível, um cara incrível mesmo. Eu olho para o João, eu vejo um homem de 4 anos de idade, mas eu vejo ele como um homem que está sendo aperfeiçoado por Deus para isso. E tem o Mateus, que está chegando aí, está sendo gerado, que me enche de alegria, dentro de um contexto que me deixa emocionado, porque nesse processo de desenvolvimento de vida, e de casamento, de história, né? Eu sempre quis ter uma família grande, mas a gente sabe que o mundo é nada romântico, né? Porque ter um filho é muito difícil, mas é um ambiente que, pelo menos para mim, quando você faz a pergunta, né, voltando para a provocação, o que que você veio consertar no mundo? Cara, eu tenho convicção disso, eu nasci para ser pai. Eu nasci para ser pai, cara. Porque eu vejo um atributo que é único e exclusivamente de Deus, que é o nosso Pai, ele compartilhar com nós homens. É um atributo dele. E que é um atributo dele, que é um atributo de doar, de servir, de querer o melhor, de corrigir, de prover, de gerar, de educar. E quando eu comecei a compreender, né, através dessa busca, eu falei assim, caramba, o porquê, né, desse sentido, desse calor assim no coração? Porque todos nós, independente de qual relação que a gente tem, mais intencional, mais propositiva, menos, quem teve abandono, quem não teve, enfim, nós somos marcados com a relação que nós tivemos com os nossos pais. Tem alguma coisa no ser de cada um que está aqui que tem a ver com a relação com os nossos pais. Como que seu pai e sua mãe te marcou, como meu pai e minha mãe me marcou. E quando eu olho para isso, eu olho para os meus filhos, para minha esposa, né? Eu não sou pai da Débora, mas assim, a relação como homem, o pai dos filhos dela, né? Isso intencionalmente marca bastante, porque é um local que eles vão me aprimorando. Porque eu vejo hoje trabalhando e de repente eu me deparo, eu olho para o lado e eu vejo meu filho vestido uma camisa minha, calçando os meus tênis, que são muito maiores do que os pés dele, mas na imagem dele e ele falando, eu falei assim, eu vou ser igual o papai. Uau. Cara, isso tem muito significado, porque é um local que você busca aperfeiçoamento de mentalidade, de conduta, de atitudes, que eu tenho que lidar com a minha imperfeição de uma forma assim, sabe? Não tenho o que fazer. E a única coisa que me sobra é olhar para o meu filho, para minha esposa, nos olhos deles e virar assim, me perdoa, eu não consigo. E esse é um atributo. E aí vem a minha dependência de Deus. Porque sem ele, cara, eu vou sem dúvida nenhuma falhar, sabe? Até mesmo porque, te interrompendo, até mesmo porque o João olha para você hoje e fala você é igual ao papai, porque é a referência, é o paizão e tudo. Mas se você, durante o crescimento dele, durante a formação da personalidade dele, você se desvia, você vai ensinar para ele uma pessoa que ele não deve crescer, É isso. né? Então se torna um espelho mesmo. O espelho é Sim. o quê? É aquela imagem que você reflete. Mas não é uma imagem daquele momento, é uma imagem que é construída Sim. a partir do momento que ele começa a conviver com você, lidar até com os fatores hereditários que já Uhum. vêm seus, que você luta com ele o tempo inteiro. Ignorância, o pai é ignorante, o filho vai herdar alguma coisa, né? Sim. Querendo ou não, você tem isso, mas é muito essa construção diária, a construção de você estar com ele ali
poxa, hoje o pezinho dele é pequenininho dentro do tênis, mas eu quero acompanhar esse crescimento do pé, não só do pé, mas do caráter. Eu É quero isso, refletir a exato, minha imagem para ele no crescimento durante os anos dele, né? sim, Isso é muito difícil, depende de uma sabedoria muito grande e depende de você lutar contra o velho homem todo dia, é para poder isso. mostrar o seu lado melhor para ele, né, como pai. É porque é aí que vem o sentido do permanecer, né? Porque eu poderia ter todos os motivos com justificativas plausíveis de deixar de lado essa responsabilidade. Seja através do trabalho, que é algo que eu busco, venho buscando equilíbrio, né? Eu me dou muito para as demandas que dizem respeito à responsabilidade, ao cuidado. Nós homens temos muito, né? Prover, segurança, cuidado, família, como está precisando de alguma coisa e tal. É, o provedor muitas vezes, a gente vai aprendendo, mas o provedor muitas vezes é o pagar a conta, É, e difere disso, né. mas é uma imagem distorcida do que realmente é gerar provisão, né? Exato, eu tô falando assim, geralmente a gente aprende que o provedor é quem provém Isso. dinheiro, conta paga, que eu digo, né. O que que é provisão? É, Mesma coisa de perguntar o que que é prosperidade, o é. que que é riqueza? Depende do ponto de vista que você está construindo. Eu aprendi, você falando de prosperidade, eu aprendi certa vez e fez muito sentido para mim que prosperidade é a ausência de necessidade. E a ausência de necessidade não tem a ver com simplesmente o recurso financeiro. A gente associa muito prosperidade quanto você tem na sua conta bancária, né? Mas necessidade pode ser qualquer tipo de necessidade, necessidade afetiva, emocional. É, eu compartilho muito, né? Às vezes no nosso grupo eu compartilho o que é prosperidade, o que é ser rico. E eu mando às vezes no nosso grupo uma foto do João brincando, pintando a nossa família, que é o processo de desenvolvimento dele ali na escola, nas atividades. Isso para mim é riqueza hoje, porque é o prover a necessidade de tempo de qualidade, que é uma linguagem de amor do meu filho. Então, o que a gente quer junto? A gente quer estar junto, cara. Aqui tem um contexto muito importante, né? Uma frase que não é o que você come, é com quem você come. Então, cara, se eu estou compartilhando uma refeição top com meu filho num lugar legal, cara, para ele o importante é estar com o pai e com a mamãe. Se a gente está comendo, cara, pão com ovo que a gente ama, pão na chapa de manhã, cara, para ele eu tô com meu pai e com minha mãe. Então não é o que está sendo servido, é com quem eu estou compartilhando, sabe? E nesse processo de desenvolvimento e crescimento a gente vem aprendendo muito junto, porque a gente tem convicção e consciência de que nós somos imperfeitos, sabe? E aí, nesse sentido, trabalhando com pessoas, né, intencionalmente amando essa relação com as pessoas, normalmente sempre vem aquela frase, né? Mas como você dá conta? Como você aguenta, né? Tantas pessoas diferentes assim? Eu faço a seguinte reflexão, né? Algumas pessoas já ouviram falar eu dizer isso, que pensa nas pessoas que você mais ama, assim, ao ponto que se você estiver vivendo uma situação drástica na sua vida, você entregaria a sua vida pela pessoa. Ah, uma situação de vida ou morte. Vão vir algumas pessoas na sua cabeça, né? Sim, Você tem essa disposição. claro. Aí eu te pergunto, e essas pessoas que você pensou ao ponto de você entregar a sua vida, elas já falaram alguma coisa que você pensou, tipo, caramba, isso não deveria estar saindo da boca dessa pessoa? Essa pessoa te chateou, essa pessoa te fez chorar, essa pessoa te magoou e tudo mais. Mas, cara, são as pessoas que você mais ama. Se essas pessoas que você tem a disposição, a atitude de entregar a sua vida, elas extraem isso de você, do ponto de vista de ser contrário àquele tipo de comportamento, imagina as pessoas que você conheceu há 2 dias, há 3 dias, uma semana e tudo mais. Cara, não tem como. O atributo da imperfeição significa que vai gerar relações imperfeitas. Acho que o ponto está no P. Você vai permanecer ou não? É uma decisão, né? Tem decisões de relações que, para mim, elas têm um grau de responsabilidade, né? No nosso processo de mentoria também, de ressignificar, né, as coisas, eu trouxe o significado do responsabilizar. Quem que tem que ser responsabilizado? Eu. Eu sou o responsável. Se eu falhei contigo, Fernando, em alguma coisa, eu vou buscar a minha responsabilidade. Eu não vou fugir dela.
Por mais que isso me doa, que tenha um preço a ser pago, que gere um ônus, mas a responsabilidade ela é minha. É algo que eu venho buscando esse tipo de desenvolvimento. O colaborar, que é o que a gente está fazendo aqui. Colaborar com o quê? Eu estou aqui compartilhando minha vida, minha história, coração batendo forte. Será que eu estou falando algo que não seja indevido, apropriado? Mas assim, eu estou me sentindo à vontade, porque o ambiente propicia isso. Por quê? Porque eu estou entendendo que eu estou colaborando com a causa do por amor de por vidas. Porque eu entendo compartilhar minha história, o meu testemunho é uma forma de eu não sei como ou para quem, mas eu sei que da mesma forma que eu fui tocado em algum momento que eu fui ministrado, algum momento não, inúmeros momentos que eu fui ministrado, minha vida foi transformada para mudar de atitude, mudar de comportamento, isso foi afiando o meu machado do caráter, do entendimento, da conduta, da forma, de não externalizar as coisas, eu entendo que eu tenho que colaborar com as causas e cuidar para mim da nossa relação como homens em uma sociedade em que a figura do homem está tão distorcida, sabe? É algo que eu busco colaborar, porque tem muitos homens sérios, intencionais, de valor, de responsabilidade, e eu quero ser isso, porque eu tenho a responsabilidade de formar outros dois novos homens para essa sociedade. É aquela frase, né? Não é um mundo melhor para os meus filhos, mas são filhos melhores para o mundo. E a terceira, que é servir quem vier. Eu estou aqui agora em uma sala com algumas pessoas que para mim alguns anos atrás eram conhecidas, que é o seu caso, que é a da Sabrina, outras nós nos conhecemos há alguns meses atrás, e são pessoas que eu já tenho um vínculo, uma relação, porque nós estamos envolvidos com uma causa, que ela é justa, que ela é nobre, que é por amor, por vidas, pelos casamentos, pelas relações, pelas famílias, pela paternidade intencional, de você olhar para o seu filho, para sua filha e tipo, cara, eu tô aqui por você. Eu sou imperfeito, eu vou errar, eu vou falhar, mas o que a gente vai fazer nesse processo, sabe? Então, acho que tem um pouco dessa coragem, né? A Bíblia diz para a gente ser forte e corajoso. E para você receber um comando de ser forte, é para quê? Se você já é forte naturalmente, você não precisa receber um comando, seja forte. Quando você recebe um comando de ser forte, é porque provavelmente você está vivendo algum momento de fraqueza. E ser corajoso, ninguém recebe um comando e fala assim, agora você tem que ser corajoso. Você está recebendo um comando de coragem por quando no momento que você tem medo, insegurança. E eu tenho muito medo de muitas coisas. Eu me sinto fraco em inúmeras situações. Mas, de novo, né? As alianças. Quem é que está me cercando? Eu busco pessoas que me aperfeiçoam intencionalmente, sabe? Eu dou essa liberdade para as pessoas. Normalmente eu falo com as pessoas que estão próximas de mim, eu falo assim, cara, eu preciso que você me ajude a ser melhor. Da mesma forma que eu estou disposto com você a conta comigo, a te apoiar no que me compete, no que eu não sei, eu vou falar assim, eu não sirvo para isso, procuro uma outra pessoa e tal. Mas no que me compete em apoiar a ser melhor, a ser dedicado, levar a sério, a aprender, a entregar o máximo, a dedicar horas para entregar as coisas, seja em qualquer âmbito, né? Familiar, emocional, trabalho, que é algo que também traz muito sentido para mim. E é por isso, né, que a gente fala sobre fé e trabalho, né? Não tem como desvincular, né? Não tem. Não tem como mais desvincular. Será que o Matheus vai gostar de bolo de cenoura também? Igual. Essa história do bolo de cenoura é interessante, né? Toda vez que o Samuel liga, veio o João e tio, e o bolo de cenoura? Cadê o Gudu? Porque, né, ele foi lá para casa e foi encantado com o bolo. Um bolo tão simples, criança, é tão especial que ele comeu um bolo de padaria lá em casa e ele vai lembrar disso aí o tempo inteiro. É. Mas eu acredito que tem um chamado aí, né, cara? Assim, nós, tem gente que essa palavra não é fácil de definir, assim como propósito também não é fácil. Eu encaro que propósito são coisas que você consegue realizar de alguma forma. Você determina, poxa, eu tenho um propósito. Enfim, o chamado eu acho que é algo que deve ser sentido, e o chamado, na minha visão, está muito parecendo com isso, que é o responsabilizar, colaborar e servir, porque o chamado está escrito já, né?
vá e forme discípulos. É, A gente já tem isso, é é. igual para todo mundo. O que ele nos permite é que a gente participe disso, que a gente esteja junto com ele, que a gente participe desse chamado. E Uhum, a gente precisa de identificar o como que ele quer. Isso é o que eu tenho hoje de experiência até aqui. Assim, uhum. Deus te grita do alto da montanha falando, venha, né? De certa forma, se torne meu filho e vá para o mundo, pregar o meu evangelho e vá formar e buscar novos discípulos. E o como, para mim, no meu caso, que eu tenho entendido e buscado diariamente na permanência, na oração e na retidão, é juntar esse fé e trabalho. No seu caso, como que você está colaborando com isso? Primeiro, você entende que você tem um chamado, você Sim. descobriu isso, como é que hoje isso é formado na sua cabeça? Assim? É, acho que eu citei, né? Assim, acho não, é a convicção mesmo. A paternidade, para mim, ela tem um valor muito singular, sabe, na relação de vida e de existência. É óbvio, né? São questões óbvias e talvez para quem ouve assim, é óbvio, você tem filhos e tal, e então você tem que levar muito a sério a questão da paternidade porque tem a sua responsabilidade, óbvio. Mas quando eu falo da paternidade, ela transcende a relação, obviamente, ali com os meus filhos, né? Que tem uma coisa que eu aprendi com meu pai, e eu também, quando eu falava, né, que eu utilizei aqui no exemplo, a questão de trabalhar bastante, é um atributo que eu aprendi no meu desenvolvimento de vida desde criança e tal, até jovem ali. Meu pai sempre foi um comerciante, ele tinha um comércio dele de bairro e eu vi ele sempre estabelecendo as relações, o diálogo, as negociações, a definição, e aquilo ali me encantava. Então, a forma que eu encontrava naquele momento, quando eu tinha a oportunidade de estar com ele naquele comércio, era de o que eu posso fazer aqui para ajudar? E naquele momento, com a idade que eu tinha, era menos de 10 anos, 11 anos, era fazer atividades que eram básicas, mas eram colaborativas, né? Limpar os produtos na prateleira, servir alguém que estava ali atrás do balcão, etc, né? Tomava um picolé também, pegava uma bala, um pirulito, uma guloseima, mas aquele ambiente de trabalho, da relação com as pessoas, de servir, de oferecer, de atender o cliente ali, me chamou muita atenção na questão de a forma que você tem com o trabalho e aquilo que gerava, né? Porque através do trabalho ele gerava naturalmente a provisão ali para nossa casa. E a minha mãe também, ela é costureira, ela faz vestidos, né? Eu sempre tenho a imagem dela fazendo vestidos. E quando ela recebia as clientes, muitos familiares nossos, né, minhas tias, primas, etc., eu sempre tenho na minha imagem essa questão da minha mãe recebendo a pessoa. O que você quer? Como você quer? Né? Medindo. Ficou bom? Se importando com o outro, Se né? importando com o outro é a excelência, o cuidado. Custa sua que você estava aí na Hã? veia. Hã? Custa sua que você está falando da Exatamente, é uma experiência. experiência do cliente. É, Exatamente. E ali eu já vi customer experience aí, né? Customer Experience, né, experiência do cliente. E eu já vi essa questão do cuidado com o cliente, o feedback, né? Pô, ficou ótimo. E depois o follow-up daquilo, né? Que era, nossa, foi o momento do casamento, da formatura, e aquilo ali era singular e chamava muita atenção. Então, quando eu conecto essas duas imagens no contexto de trabalho, eu vou para o mercado de trabalho com esse contexto de honestidade. Eu sempre tenho muito esse atributo que os meus pais me deram, tipo, você pode conquistar, mas o esforço tem que ser seu. Ninguém vai te entregar nada de mão beijada. Você tem que fazer o seu. E aí eu sempre fui buscando, né, dentro desse contexto de desenvolvimento e na relação com as pessoas, as parcerias. E no Contact Center, né, que é o nosso ambiente ali, que começou no desenvolvimento de trabalho, é o aprendizado de processos, de lidar com dificuldades, com nomenclaturas, ferramentas ali, e você vai aperfeiçoando, né, o próximo passo, e você aprende a lidar com desafios. E os principais desafios estão naturalmente na relação com as pessoas. E aí aquilo me chamou muita atenção, o atributo da liderança, né? E aí quando volta para o chamado, para mim o que eu estou liderando dentro desse contexto. E o liderar, acho que primeiro de tudo, é liderar a mim mesmo,
que é difícil pra caramba. Liderar o próprio ser é o maior desafio. É o primeiro que tem que ser dominado. Liderar o próprio ser, eu acho que é isso, porque o gráfico oscila, né? Ele não é tênue, mas eu busco olhar a tendência dele. Está evoluindo? Ele está evoluindo? Existem várias frases motivacionais para isso, né? 1% melhora a cada dia, enfim. É, Mas eu tive um amigo aqui que teve aqui junto também, que ele falou uma frase muito interessante. O velho homem sabe nadar. A gente precisa afogar esse velho homem todos os dias, né? sim, Mesma coisa no conceito do ser. Você precisa, de certa forma, lutar contra aquilo dali que te impede de crescer todos os dias. É um exercício meu, seu, de quem está aqui. Não tem como fugir disso, sim, né? Não tem uma outra escolha. sim. E é interessante do que nesse contexto de liderar a si mesmo é o desafio de todos nós, né? Porque liderar a gente no âmbito familiar, no âmbito emocional, financeiro, saúde, contexto de trabalho. Isso é tão interessante. Você vai continuar Claro. no contexto de empresa, porque se costuma confundir muito o que é chefe e líder, né? Hoje em dia é um pouco mais, se leva mais para a questão de quem é mais humanizado, é mais líder e é menos chefe. E aí você tem toda uma questão histórica, era industrial, Sim, cobrava muito as pessoas apertadores de parafuso, onde 90% da população que trabalhava era para isso, e aí você tinha um chefe que comandava, isso você puxar lá atrás, você tinha escravidão, você tinha uma série de coisas, senhores sim, feudais e por aí vai, né? Mas quando você traz hoje, a liderança está mais no sentido de tratar o outro bem, de certa forma, né? Essa liderança mais humanizada, extrair o melhor das pessoas e tal, eu concordo. Essa para mim é aham, a diferença entre chefe e líder. Liderança você conquista, chefia você impõe. sim, Chefia você entrega um crachá e tá tudo bem. Liderança não adianta só o crachá, você tem que conquistar as pessoas que exato, você, de certa forma ali tá atuando, né? Mas se confunde muito que liderar é só para quando você está no ambiente de trabalho. E aí você traz um contexto que eu também creio nele, que a liderança ela é em todo lugar perfeito. e durante todo o dia. E tudo começa por liderar a si mesmo, para depois Uhum, você conseguir liderar a sua casa, liderar o time de futebol quando você é criança, na hora de tirar o para o ímpar, você está lá para você poder fazer, é uhum, suportar uma pessoa que está precisando, e você vai lá e meio que ajuda aquela pessoa. E é tão difícil a gente entender esse ponto, né? Tipo assim, não, eu não sou líder. Sim, você nasceu líder. uhum, Todos nós nascemos líderes. sim, Nós precisamos descobrir isso. Porque se você não considerar liderar a si mesmo, você exato, vai fazer parte dos 90% de apertadores de parafuso. Não estou denegrindo mais quem faz isso. Eu estou dizendo assim, né, do normal, de esperar ser conduzido pelas pessoas. sim, Porque é tipo efeito manada. Para onde um está indo, eu estou indo também. Não, exato, lidere-se a si mesmo e tome isso, né, de alguma forma. exato. E é interessante, né, porque o contexto de liderança é porque normalmente a gente associa a nossa vida profissional e aí coloca o selo de liderança tá ali nesse ambiente, né? Só que nós precisamos nos liderar em todos os contextos, né? Aí vem o contexto dos dois P's, né? Do pessoal e do profissional, né? Então a gente não está inserido, né? Teve uma alusão em um vídeo, eu não vou me recordar, mas a associação da pessoa que estava apresentando no vídeo ali, de um podcast que eu estava assistindo, né? Era você não entra no seu contexto de vida e você tira um zíper. Opa, agora é o meu ser pessoal. Aí você entra no seu trabalho, opa, agora é o meu ser profissional. Não, você leva o único ser, e ali tem as suas emoções, tem as suas. Você leva para o seu âmbito de trabalho os seus contextos fisiológicos, se você não estiver se sentindo bem fisicamente, isso vai interferir na sua capacidade de produzir emocionalmente, financeiramente. Se você estiver passando por um problema financeiro, aquilo vai afetar a sua mente, a sua capacidade cognitiva de produzir, de pensar, de sugerir, de gerar, de intervir, né? E profissionalmente também. Então, quando fala de gestão de liderança humanizada, é você entender o ser humano. Então, o ser humano tem suas demandas. Então, quando você olha, obviamente, dentro dos ritos, das demandas do trabalho, você vai dividir, né? Agora nós vamos trabalhar esse assunto. Mas intencionalmente eu posso me aproximar de você Sim. e querer entender como, obviamente, a pessoa ela vai trazer, dentro da liberdade que ela tem, abrir, mas
esse ambiente intencional sendo gerado, como você está, o que você precisa, você entendendo que aquela pessoa tem um filho jovem, adolescente, que está precisando de um acompanhamento maior, como que você vai organizando aquilo entre um ambiente de responsabilidade, de maturidade, né? E aí, aquilo sem infringir a responsabilidade que as pessoas têm no compromisso profissional. Porque uma pessoa que entende a sua posição na sociedade, o porquê a levou dentro daquele trabalho, ela sabe que ela precisa produzir para se manter, né? E quando a gente fala de jornada, né, até propósito e chamado, isso inicialmente ele começa, como a gente vem conversado muito, falando sobre fé e trabalho, né, que passa, ele inicia no contexto natural do trabalho, que é o trabalho, eu preciso de um trabalho para suprir as minhas necessidades, porque a gente vive em um contexto, em um mundo capitalista aqui, né, no nosso país, então eu preciso de recurso financeiro para honrar com os meus compromissos. Para eu ter um trabalho, eu preciso de um emprego. No emprego eu consigo entender aquilo que são as minhas aptidões, que vão convergir com os meus dons e talentos. Eu sou mais analítico, eu sou mais relacional, eu sou mais técnico, né? Esse trabalho vão despertar as minhas aptidões, né? Eu vou desenvolver aquilo, aí você vai procurar outras formas eu costumo dizer, de afiar o machado, né? Curso, formação acadêmica, podcast, literatura, Você etc. vai formar uma carreira. Você vai formar uma carreira, essa carreira vai te levar à proximidade com pessoas que dialogam muito parecido com você, e aí você começa a perceber valor no diferente, porque o diferente é que vai te pensar, dialogar numa ótica diferente, né? Que vai fazer e vai despertar a criatividade, Abrir a mente, abrir né? a mente, perfeito, e aí te leva para o propósito que te conduz a um chamado, né? E aí você tem uma distância, É, né? Porque você trabalha, forma carreira, geralmente a gente está aqui trabalhando, quero pagar minhas contas, exceto quem já nasce com uma prosperidade financeira familiar, sim. enfim, né? Você tem que trabalhar, 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 e aí você pula para a carreira, vai formar como advogado, vai ficar a vida inteira, ou quem vem do mercado mais de manufatura, trabalhar numa indústria, numa fábrica, enfim, Uhum, e aí ele passa por isso, ele se forma como engenheiro, às vezes uhum, ele começou ali, o Mateusão está aqui, engenheiro civil, mas às vezes você trabalha, começa até ali como servente de pedreiro, estou falando assim, para quem está no meio desse linear, sim. aí tem oportunidade, faz uma faculdade, se forma como engenheiro, e depois ele tem que enxergar qual que é o propósito. Até nesse engenheiro, ele está mudando o quê? Ele deixa de pagar conta, talvez até para ele poder empreender. Mas qual que é o propósito que ele tem? É construir casas de alto luxo para fazer as pessoas serem mais felizes? Não, é só construir casas de alto luxo ou fazer as pessoas mais felizes? Uhum, Fernando, é a mesma coisa. Não, você vai ter que ter paciência. Se construir a casa de alto luxo é uma coisa, para as pessoas serem felizes, talvez você vai ter que aumentar a quantidade de vezes que você vai ter que reunir com aquele cliente, reunir de madrugada, saber se o banheiro está no lugar certo, se não está, se vai ser feliz, você vai ter que estudar o sentimento das pessoas, vai ter que saber se a cor combina, se é do agrado dele, você vai se frustrar, vai encher o saco, a pessoa vai te cobrar, mas isso é o seu propósito. Cara, eu quero entregar não uma casa de alto padrão, de alto luxo, eu quero entregar um negócio que vai ser um negócio assim, que vai fazer a pessoa viver melhor. O marido e a mulher vão viver melhor naquele lugar. E tem crianças que precisam de algum tipo de adaptabilidade que eu vou entrevistá-los para fazer uma casa melhor, que as crianças vivam melhor. Isso é propósito. Você sim. está deixando, de certa forma, algo diferente no mundo que não seja só construir casas de alto luxo. É um Né? valor Agora, adicional, né? é um valor, você está entregando valor e É, não preço, não, sim. né, monetário. Agora o chamado está com uma distância, né, cara? Assim, aí a gente tem que deixar a gente se permitir ser gritado no alto da montanha, né? E estar atento a escutar a voz. É. E quando a gente associa a escutar a voz no alto da montanha, né? A gente teve essa experiência ali vivendo o desafio Legendários, né? Que é um desafio extremo de caráter. Não pode entrar muito no detalhe, né? Porque tem muita gente que Spoiler, spoiler. não pode, mas é um ambiente que nessa busca intencional de desenvolver e de formar, eu busquei esse lugar também, né? De o que eu preciso me aperfeiçoar, o que eu preciso me desafiar, né? Acho que é um contexto de vida eterno, né? Assim, de, de buscar as relações
E eu lembro quando você me fez o convite, né? Foi no final do ano passado, em setembro. Ah, vai ter uma montanha aqui em Belo Horizonte, eu lá em Curitiba. Cara, vamos nessa. Passou um tempo e tal, eu estava aqui em Belo Horizonte, você me recebeu, me acolheu na sua casa e tal, e a gente viveu um processo que para mim individualmente foi transformador, acho que pelo sentido, de novo, colaborar com causas, porque aí tem a ver com o propósito, que é ser um homem intencional em favor das famílias, e ali você descobre um refinamento, uma busca para ser um homem intencional para a família, para as famílias, porque não, você não olha apenas para o seu ser, mas para todos aqueles homens que estão vivendo aquele mesmo contexto com você. E o que me chama a atenção nesse ambiente é porque você tinha desde homens muito mais novos do que eu ali, né, saindo da adolescência para a fase adulta, como homens muito mais experientes do que eu, assim, mais de 70 anos e buscando aquele mesmo processo. Eu falei assim, caramba, isso é o processo de busca eterna, porque independente de qual etapa e fase da vida eu tô, a gente precisa ser aperfeiçoado, né? Acho que o chamado, ele tem muito a ver com esse contexto de humildade, sabe? De você entender que sendo imperfeito, você vai lidar de novo, né, com o desafio de liderar você mesmo e ao mesmo tempo como que você contribui com as suas imperfeições, mas também com as suas virtudes, com aquilo que você já recebeu na sua caixa de ferramenta para cooperar e colaborar com o outro. Então ter a humildade de ao dialogar contigo, e eu sei que você tem vários atributos que são mais aperfeiçoados do que eu, a gente já vem falando sobre isso, né, sobre tecnologia, sobre a forma de condução, de liderança, e você vem contribuindo isso comigo, e ao mesmo tempo nos nossos diálogos você vem perguntando, pô Samu, mas nessa questão aqui com a equipe, nessa questão aqui com pessoa, como é que funciona? Uma troca, sabe, intencional. E a beleza tá aí das relações, né? E os vínculos, as alianças, as raízes, né? É, tem uma frase que a Débora escreveu lá no nosso quarto, no nosso ambiente de oração ali em casa, que é: só existem raízes, ou seja, profundidade, onde existe troca. Se você é superficial, você não gera raízes, passa, né? Então você vê, se eu tenho troca, a gente vai gerando vínculos, a gente vai entendendo a necessidade do outro, como que eu posso cooperar, contribuir, é, e aí não tem a ver com a grandeza dessa cooperação, tem a ver com a intencionalidade, com a forma genuína, né, verdadeira, sincera de quero te ver bem. É isso que importa para mim, né? E às vezes te ver bem sei, a gente viveu um contexto há pouco tempo, né? A gente conseguiu passar por essa de pandemia e a gente foi aprendendo sobre essa questão da generosidade, né? De às vezes você vai levar a sacola para alguém, mas é como está seu olhar em relação ao outro, né? Gentileza gera gentileza, É, e é uma troca, é o que a é, gente está falando aqui. Meu irmão, bom demais esse papo. Se deixar aqui, a gente vai ficar 2 horas. Vamos guardar ele para os próximos capítulos. boa. Mas eu vou te fazer uma pergunta que não é fácil também de responder. Quando você não estiver aqui mais, como é que você gostaria de ser lembrado? Cara, eu quero ser lembrado. Eu sempre tive um sonho de ter família grande, mas eu quero ser lembrado. Eu faço essa oração algumas vezes e eu conto para os meus filhos, mesmo o Mateus na barriguinha ali, eu já faço essa oração ali com ele, com a Débora, que eu quero ser lembrado por um homem que entendeu que eu tenho um pai celestial, que eu sou um filho de Deus, que é Ele que é a bússola que guia a minha vida e eu sou dependente dele, sabe? Que eu entendo sob a liderança dele, de Jesus, do caráter, de atitude, de entrega, de sacrifício, de servir, que esse é o formato que eu já entendi que é só ele que chegou nesse patamar, mas enquanto eu estiver buscando me espelhar nele, eu vou estar dando passos adiante e eu quero ser lembrado por ter constituído esse legado dentro da minha família, sabe? Então, dizer isso, por exemplo, para um ambiente que está sendo gravado, para mim tem um significado muito importante, né? Eu nunca vivi um ambiente como esse, é a primeira vez, então
fico nervoso, mas de verdade eu quero ser lembrado por um homem que entendeu a importância, o significado, o valor e a verdade que Jesus tem na minha vida e como que eu estou difundindo e multiplicando esse para minha geração presente e nas por vir também, mesmo que eu não esteja aqui, sabe? O vovô Samuel, meu pai, meu sogro, o biso e tal. E eu falo isso porque tem um significado muito importante para mim que marcou. Eu não conheci o avô da minha esposa, mas ela me contou uma história que foi muito importante, que tipo, o meu avô, ele era um homem diferenciado. Eu falei assim, mas o que te marca em relação ao seu avô? Eu não tinha essa convicção. Ela falou assim, todos os dias, o meu avô, na cadeira de balanço dele, quietinho, ele pegava a Bíblia e lia. Todos os dias eu tenho a memória do meu avô lendo a Bíblia. E o que vocês aprenderam com isso? Eu falei assim, ser um homem segundo a imagem de Deus. Eu quero ser Deus? Óbvio que não. O senhor João lá queria ser um homem como Deus? Com certeza não. Mas a busca dele é que me chamou a atenção. O todo dia, sabe o que a gente fala, o bater, o pontinho? Todo dia. O todo dia me chamou a atenção. Assim, todo dia não é possível. Ela, todo dia. Eu tive um momento que eu morava com meu avô e todo dia ele estava lá. E se você perguntasse para ele o que ele tinha aprendido, ele absorvia e ele conseguia. O todo dia, para mim, o grão em grão, pouquinho a pouquinho, a semente, é, é o que me chama a atenção, sabe? Então, eu sou um Fernando. É aquela história que a gente já conversou, né? O caroço da manga. Quantas sementes tem dentro de uma manga? Uma semente. Quantas mangas tem dentro daquela semente? Eu não sei. O senhor João não sabia, ele era uma semente. Mas bateu em mim que nunca ouviu, né? Então, acho que é isso. Eu tenho essa ambição, se Deus permitir, essa for a vontade dele, eu vou ficar feliz de fazer parte dessa história aí. Mano, que papo bom. Permaneça, ore e mantenha-se em retidão. Eu falo para mim aqui. Na verdade, eu estou olhando para você, mas falando para mim. Permanecer, orar e estar em retidão, é uma das coisas mais difíceis que tem. É verdade. E isso é um legado que a gente constrói no nosso ser diariamente, né? A gente falou muito aqui sobre isso, e o seu João, não é isso? Ele mostrou para a gente na prática, uma frase que eu disse para você, disse para o Fred também, na mentoria, que é: nós somos um pontinho na eternidade. A diferença está em quantas vezes a gente bate nesse pontinho, vai ser o tão quanto a gente vai marcar nosso legado. Isso é todo dia. Se você esquecer de escovar os dentes, apodrece. É. Se você esquecer de orar, se enfraquece, né? E para esse pontinho ficar firme é isso, mas nós só somos um pontinho, a gente não consegue crescer esse ponto, a gente só consegue deixar ele um pouco mais marcado. Siga a sua jornada, eu acredito, creio também, que esse chamado seu é de paternidade, a gente tem falado sobre isso, né? Dentro de vários temas que você tinha para poder escrever um e-book, você escreveu um e-book de paternidade, tenho certeza que na hora certa vai alcançar as pessoas, e assim como é o Jornada Cast, gente, o e-book dele, talvez o legado dele, para ele, para os filhos dele lerem daqui a uns anos, não é para ele poder vender 100, 200, 1 milhão de cópias, se vender está tudo bem, que ele faça bom uso do dinheiro, mas o lance não é esse. Bom, aproveito aqui para poder encerrar esse papo, espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu aprendi aqui do outro lado, e se a gente prestar atenção, o Espírito Santo ele está nos pequenos detalhes, ele vai falando junto com a gente aqui, ele vai conectando os pontos. E essas conexões de ponto, muitas vezes a gente não sabe aonde elas vão ser ligadas no futuro, mas aqui a gente está gravando um capítulo sobre paternidade que eu tenho certeza que o João e o Mateu, quando estiverem grandes, vão assistir e vão validar esse pai aqui, que é o Samuel. Que Deus abençoe. Amém. Obrigado. Valeu! Te amo, cara.